A paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos voltando novamente aqui para gravar uma palavra nesse finalzinho de tarde, já com um pouquinho frio e ainda mantendo aí a nossa quarentena. Quero aqui agradecer aos irmãos que têm feito a sua inscrição aí no nosso YouTube, na nossa plataforma. Pedir para você continuar dando um like lá para nós, um joinha lá, curtindo lá nossos vídeos. Quero aqui mandar um abraço ao pastor Domingos Saraiva, nosso pastor presidente, missionária Helena, também aos obreiros, ao Grupo Peniel, ao Grupo Semente, aos departamentos, aos missionários, aos evangelistas, presbíteros, aos diáconos e diaconisas da nossa igreja, aos jovens, às crianças. Que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde e neste momento em que nós estamos vivendo aí. Eu creio que os últimos momentos dessa pandemia, nós estamos crendo na vitória, com certeza ela virá. Quero deixar para você uma palavra nesta tarde sobre a vontade de Deus. Quero falar sobre a vontade de Deus e quero basear a minha fala nessa tarde no Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Quero te dizer nesta tarde que o salmista poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu que Deus o ensinasse a fazer a sua vontade. A palavra ensinar quer dizer dar ciência. Ninguém é ensinado se não aprende. E ninguém aprende se não for ensinado. O salmista está pedindo para Deus que o ensine a fazer a sua vontade. E a palavra ensinar quer dizer indicar, mostrar o caminho, instruir, transmitir conhecimento, informar, doutrinar, disciplinar ou até mesmo corrigir. Quando nós estamos falando em ensinar, não estamos falando em transferir conhecimento, mas sim em criar possibilidades, né? Então, o salmista está pedindo para que Deus o ensine, o mostre o caminho para que ele possa fazer a sua vontade. O interessante é que quando você pega a Bíblia em Provérbios 22:6, lá está dito assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando você pega Provérbios 9:9, diz: ensina o sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele aumentará o seu entendimento. Quando você pega Êxodo 18:20, Jetro, ele orienta Moisés dizendo: ensina-lhe os estatutos, as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ensina. Os discípulos em Lucas capítulo 11, eles pedem também para Jesus: ensina-nos a orar. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a fazer milagre, a ensiná-los a andar sobre as ondas, ensinar a acalmar as tempestades. Os discípulos simplesmente pedem: nos ensina a orar. Queridos, nesta tarde eu quero então falar com você sobre esta palavra do salmista, que ele pede para o Senhor ensiná-lo a fazer. A palavra fazer quer dizer dar existência, formar, criar, né? E quando você fala em vontade, você fala na faculdade da decisão, né? Então, na verdade, a gente precisa pedir a Deus que nos ensine a fazer a sua vontade, a tomar decisões coerentes com a vontade de Deus. Então, amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós olhamos e nós vemos que Deus está no controle de tudo. E por isso é que eu quero falar que a vontade de Deus, ela é revelada. Na verdade, eu quero dizer sobre 5 vontades de Deus. A primeira é a revelada, a segunda é a permissiva, a terceira é a preventiva, a quarta é a diretiva e a quinta é a controladora. Deus está no controle de todas as coisas.
fazer a vontade de Deus não é fácil, mas olha o que diz João 6,38, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, disse Jesus, mas a vontade do que me enviou. Olha o que diz Mateus 26,42, afastando-se uma vez mais, orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. João 4,34, explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Amado, Deus está no controle. Pode ter certeza disso. E quando nós olhamos e falamos sobre a vontade perfeita de Deus, amados, nós olhamos que Ele determinou, a vontade de Deus está determinada para nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, porque diz Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei que a cada dia a situação vai ficando difícil. Eu sei que a situação está ficando quase que insustentável, insuportável, o confinamento, as coisas começam a faltar dentro de casa, às vezes alguns lares começam, marido e mulher, a entrar em choque, a família começa a entrar em choque por causa do confinamento, por causa da necessidade, por causa das coisas que começam a faltar dentro de casa e parece que não se tem mais assunto. Eu digo para você, eu sou privilegiado, eu sou itinerante há 24 anos, faz 24 anos que eu trabalho dentro da minha casa, ou seja, diretamente com a minha esposa 24 horas, então nós não temos nenhuma dificuldade com a nossa comunicação, com a nossa comunhão, não altera nada a minha presença dentro de casa, mas eu tenho certeza que tem alguns lugares, né, missionária Conceição, que alguns lares estão sendo afetados, porque tem mulher que não suporta o marido muito tempo dentro de casa, como tem marido que não tem muita habilidade em ficar confinado, a ficar dentro de casa, não tem assunto, parece que não tem como, né, conviver. Nós aqui, graças a Deus, minha amada, a gente não tem este problema, né? Mas voltando aqui, queridos, eu quero falar dessas 5 vontades de Deus. A primeira vontade de Deus é a vontade revelada. Aí quando você pega Gênesis 37:5, você vai ver que Deus revelou a vontade dele para José. E como que Deus revelou a vontade dele para José? Através dos sonhos. Deus deu 2 sonhos para José, e aqueles sonhos estavam mostrando a vontade de Deus para a vida dele, o que Deus queria fazer na vida de José, o que Deus queria fazer através da vida dele, e isso muda toda a história, quando nós sabemos o que Deus quer fazer através da nossa vida. A segunda vontade de Deus é a vontade permissiva. Deus permitiu que os irmãos de José o vendessem, Deus permitiu, e Deus permitiu também que nós passássemos pelo que nós estamos passando. Deus permitiu. Esta é a permissão de Deus, é a vontade permissiva de Deus, que nós passamos por isso, porque Deus tem uma finalidade através disso. Por quê? Você analisa bem que a vontade permissiva de Deus, que os irmãos de José vendessem José, não foi para o matá-lo ou para humilhá-lo, foi para ensiná-lo e para fazer dele um governador do Egito. A terceira vontade de Deus é a preventiva. Você pega ali em Gênesis 45, o próprio José diz para os seus irmãos, mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar a vossa vida e salvar-lhes com grande livramento. Ou seja, o trabalhar de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, primeiro falando da vontade revelada, a vontade permissiva e agora a preventiva, era por uma finalidade. Deus tem uma finalidade através do que nós estamos passando. É só nós termos a consciência, manter a nossa fé, manter a nossa oração e manter em nós a convicção e a certeza de que isso vai passar e nós chegaremos onde Deus
está determinado ou já determinou que nós chegássemos. E a quarta vontade é a vontade diretiva de Deus. Deus dirige. E Deus levou José através do quê? Através dos fatos. Vendem José, não é? Vendem José, simulam a morte de José. José vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta contra a vida de José. José vai para a cadeia. E isso, irmãos, é a vontade diretiva de Deus. Era Deus direcionando José. Mesmo havendo sofrimento, mesmo havendo calúnia, mesmo havendo a ausência do pai, a ausência da mãe, mentira contra a vida dele, os irmãos dele ter vendido ele, simulado a morte, isso causa dor, isso causa tristeza, isso causa revolta, isso causa trauma nas nossas vidas, e pode ser que você esteja meio que traumatizado, mas eu quero que você entenda, a vontade diretiva de Deus, ela está presente na sua vida, como esteve na vida de José. E por último, quero falar para você sobre a vontade controladora de Deus. Deus tem o controle. Salmo 147:4 diz que Deus chama as estrelas por nome. Jó 38:4 diz que Deus fala para os relâmpagos: vem aqui, e todos eles o obedecem. Então você vê que a vontade controladora de Deus aparece lá no capítulo 40, do livro do Gênesis. Por que aparece lá? Porque ali o copeiro e o padeiro sonham, e Deus diz para o copeiro, e José diz para o copeiro, né? Olha, você vai ser restaurado dentro de 3 dias. E falou para o padeiro: você vai morrer. Mas falou para o copeiro: você vai ser restituído, né? Você vai estar na presença de Faraó. Então, amados, eu queria que você analisasse dos primeiros sonhos de José até se cumprir, se passaram 13 anos. Do sonho do copeiro até ele ser restaurado se passaram 3 dias. Mas até Faraó sonhar e José ser colocado na presença dele, se passaram-se 3 anos. Então as coisas muitas das vezes não acontecem quando eu quero e na hora que eu quero. Mas é importante que eu saiba que Deus está no controle. Que Deus está comandando tudo. E que Ele vai nos dar vitória. Eu volto já já com a segunda parte desse vídeo.